Primeira coisa pra gente trabalhar com turma heterogênea, com alunos de diferentes níveis, grupo. Você pode fazer grupos pequenos, você pode fazer um grupão, tá? Tem a questão da ajuda do colega. O colega pode ajudar. Você fala, não pode olhar pro colega, o colega não pode ajudar. Só numa avaliação, gente. E aí, na avaliação, a gente conversa com ele. Gente, olha só, eu preciso saber como vocês estão, de verdade, para que eu possa ajudar vocês. Então, se você olhar pro colega, eu vou pensar que você é o colega. E se eu achar que você sabe e você não sabe, eu não vou te ajudar. Então, esses combinados funcionam bem. Mas no dia a dia, não há nenhum problema do colega ajudar. É uma contribuição dele que faz a diferença. Então, foi a partir da década de 80, quando os estudos da Emília Ferreiro, que era aquela psicolinguista argentina, a Emília Ferreiro, a partir dos estudos dela da década de 80, a partir disso que foi se espalhando pelo mundo, a ideia da gente propor a interação entre os alunos com diferentes graus de aquisição de leitura e de escrita passou a ser alguma coisa muito importante para a organização do trabalho escolar, tá? E aí eu vou explicar qual é a diferença. A Emília Ferreiro, que tem gente que tem horror dela, ela tinha uma visão construtivista. Mas o que é uma visão construtivista? É uma visão dos alunos construírem o próprio conhecimento. E para eles construírem o próprio conhecimento, precisaria haver uma interação. Diferente do ensino tradicional, que é conteudista, memorização, cada um faz o seu, tá? Então, nessa filosofia de construção do conhecimento, logicamente lembrando que tem conhecimentos que a criança constrói sozinha, tem outros que ela precisa de uma informação de alguém mais competente, mas a partir dos estudos da Emília Ferreira, se passou a falar de interação entre os alunos. A Emília Ferreira, ela mapeou o desenvolvimento da escrita das crianças e descobriu que elas aprendiam com indagações próprias, né? Com questionamentos delas sobre esse registro escrito durante a interação com outros colegas, com pais, com professores, num processo que não podia ser controlado pelo tempo da escola. Ou seja, você não tem como dizer e controlar que o seu aluno vai se alfabetizar em 50 minutos. Que 50 minutos vai dar conta daquilo. E às vezes não. Tem criança que pega rápido, tem criança que não. A minha sala de aula sempre foi um furdunço. Um furdunço que eu digo de conversa, de falação, de um perguntar para o outro. Eu tinha colegas mais tradicionais que entravam na minha sala e falavam assim, Lu, como é que tu aguenta isso? Lu, como é que eles falam o tempo todo? Mas eu falava, eles estão aprendendo. Eles estão aprendendo. Como é que é bola, como é que é isso, como é que é aquilo. E às vezes eu não dava nem tempo de eu responder, o outro já respondia. Como eles cresciam com isso, gente? Como? Logicamente, dentro de um controle, logicamente, dentro de uma disciplina, porque senão a turma do lado não tem aula, né? Então, a gente tem que organizar isso, tá? E a gente precisa organizar, a gente pode, né, organizar as turmas em duplas ou em pequenos grupos. Isso faz parte da estratégia de ensino. Lá na formação, alfabetização completa, lá na mentoria alfa, tem um módulo que é só de ambiente alfabetizador. E dentro do ambiente alfabetizador, a gente vê que a gente pode trabalhar na sala, mesmo aquelas que têm cadeiras enfileiradas, de várias maneiras. As cadeiras enfileiradas são uma maneira da gente trabalhar. Você pode trabalhar em ciclo, você pode trabalhar em dupla, você pode trabalhar em grupo, né? Porque em algum momento você pode mudar isso aí, tá? Então, dupla e grupo esse tipo de trabalho vai possibilitar aí como é que eu posso dizer? A reciprocidade aí do aprendizado, né? Para que as crianças avancem para a etapa seguinte na aprendizagem, algumas crianças, né, quando elas estão quase compreendendo e assimilando o conteúdo, elas às vezes precisam de um estímulo a mais, de um auxílio externo, de uma mediação. Às vezes é nossa, só que nós somos cada um é um só, o professor é um só. Então, hoje eu estava vendo a escrita do meu aluno, ela estava escrevendo o quê? Leite. Aí ela foi escrever o L, aí foi botar o T e o E. Aí eu falei, lê de novo. Aí ela falou, leite. Aí eu falei, o L sozinho faz lé? Aí ela botou o E. Aí eu falei, isso aqui é leite. Aí ela botou o I. Eu não falei, eu só joguei as perguntas. E ela foi se achando. Mas é uma mediação, é uma interferência.
E às vezes o próprio colega pode fazer isso também com ele, tá? Então, isso é o que o Vygotsky chamava de contribuição de avanço na zona do desenvolvimento proximal. E o que é zona do desenvolvimento proximal, gente? O Vygotsky, ele fazia uns círculos. Eu tenho um caderno meu que tem uns círculos. O que o aluno consegue fazer sozinho, o que o aluno consegue fazer com ajuda e o que o aluno não consegue fazer. Então aquilo vai se afunilando. Então ele não consegue fazer isso, aí ele tem alguma ajuda, ele consegue fazer com essa ajuda até o momento que ele consegue fazer sozinho. Então, segundo Vygotsky, a zona do desenvolvimento proximal é aquele conjunto de habilidades que não estão consolidadas ainda, que está no processo. Às vezes a gente acha que me ensinou uma vez que o aluno vai ter uma bola de cristal e vai ter uma máscara, uma varinha de condão, e ele vai entrar na cabeça dele. Não, é um processo. Então, muitas vezes é aquela, igual você falava da zona do desenvolvimento proximal, como se aquilo que o aluno aprendeu, mas ainda não consolidou, né? E que precisa ser desenvolvida sob alguma outra condição, né? Com uma outra intervenção, ou dos colegas, ou nossa, enquanto educador, tá? Na prática, a teoria do Vygotsky, ela implica que quando você trabalha em grupo, né, os alunos que já consolidaram algumas habilidades e algumas aprendizagens, algumas habilidades cognitivas, eles podem funcionar como mediadores e auxiliar no avanço dos outros colegas que ainda não conseguiram se desenvolver ou desenvolver aquela habilidade, ou que estão numa fase de transição, tá? Ou seja, sabem, mas ainda não sabem muito. E aí, por isso que eu digo, quando você estiver trabalhando um conteúdo, nunca manda esse conteúdo para casa, tá? Ensinou alguma coisa hoje, você não vai mandar para casa hoje, porque não está consolidado. E ele vai precisar da ajuda de alguém e vai dar trabalho. Então, no pensamento do Vygotsky, ele coincide também, né, com a observação de outras escolas, de outros professores, que mostram, né, que falam que quando os alunos trocam as informações, eles fazem isso com mais intimidade do que quando eles conversam com o professor. Vocês veem isso também? Vocês acham que os alunos ajudam uns aos outros e quando essa explicação é feita por um aluno, por um outro colega, é melhor? É mais eficaz? Tem vários estudos que mostram isso, gente. Que a interação entre os pares, né? Entre as crianças da mesma idade, da mesma faixa etária, ela é muito mais eficaz do que um professor falando, tá? A gente aprende muito mais quando a gente está conversando com o outro do que quando a gente está ouvindo, né? Uma palestra, por exemplo, tá? Então, por que é isso? Porque eles compartilham de uma linguagem e uma forma de pensamento iguais. É a mesma linguagem, a mesma maneira de pensar, tá bom? Então, a gente acredita que por eles terem a mesma idade e compartilharem a mesma linguagem, ter a mesma faixa etária, eles aprendem muito mais com o trabalho em grupo, né, durante as conversas, durante as atividades. Então, às vezes, né, quem entra numa sala de aula em que as crianças estão interagindo entre eles, acha que é o caos, né, porque os grupos conversam muito e tá tudo bem, né, mas eles falam sobre as atividades. Aí é só a gente pedir para eles conversarem baixo, né, para não gritar, para não se exaltar, a gente manter o controle da turma, tá? Isso é bem interessante, né? Tem uma interação e uma troca de conhecimento constante o tempo todo, né? Para dividir a turma em grupos, né? Em grupos de alunos que se encontram em diferentes fases da alfabetização, a gente pode se basear nas teorias lá da década de 80 da Emília Ferreira. Isso sempre deu certo, tá, gente? Às vezes tem coisas que a gente não acha que não dá certo porque a gente aprendeu errado, né? Mas a Emília Ferreira dizia que o nível de alfabetização de uma criança, ele pode ser classificado de acordo com a relação que essa criança consegue estabelecer entre os sons e o registro escrito. A nossa língua é sonora. A língua portuguesa escrita, né? Ela representa o que a gente fala. Então, a Emília Ferreira classifica 4 principais etapas no processo de alfabetização até a criança se apossar do código linguístico e dominar esse código linguístico. Que eu acrescento mais uma, que é a da escrita indiscriminada, que é quando a criança não conhece as letras. Mas a Emília Ferreira classifica como pré-silábica, silábica, silábica, alfabética e alfabética. Vocês já sabem isso, né? No final eu explico melhor isso. Mas ela fala que a evolução dos alunos
dentro dessa escala, ela não é linear, tá? Cada um precisa de um tempo para transpor essas etapas e ao longo do processo vão acontecer avanços e vão acontecer recuos. Muitas vezes, o seu aluno está alfabético na escrita de palavras e está silábico ou silábico alfabético na escrita de frases. Por quê? Porque a palavra é uma unidade menor, ele domina. A frase já tem mais coisas envolvidas e ele, às vezes, ele se confunde. Então, como é que eu vou dizer? Essa evolução, ai, sumiu a palavra aqui. O que os alunos vão entendendo, eles é diferente. Para cada criança é diferente. Tem crianças que evoluem rapidamente. Então, às vezes, quando você fala assim, vamos evoluir, vou te ensinar como evoluir uma criança em uma aula. Mentira. Aquela criança lá no consultório, ela evoluiu. Logicamente, gente, numa aula particular, num atendimento de consultório psicopedagógico, a criança evolui assim, mais rápido. Eu alfabetizo uma criança na aula particular rapidamente, muito rápido. Porque uma hora é super potencializada. Agora, na sala de aula o negócio é diferente. Por quê? Porque você não tem só aquela criança, você não vai olhar só para ela, você vai olhar para os outros, para todos eles, né? Ó, Mary tá falando aqui que deixa eles participarem das aulas e interagir, isso faz toda a diferença. Logicamente, a gente tem que manter a disciplina, mas a organização. Mas cada um vai no seu ritmo. E o que a gente vai fazer com aqueles que não estão avançando tanto? Estimular o que eles não estão conseguindo fazer. Então, ao longo do processo, tem criança que vai dar 2 passos para frente e vai dar 1 para trás. Acontece. A gente tem que estar de olho para fazer ele voltar a avançar. As crianças, elas podem oscilar aí entre esses 4 níveis, inclusive. Elas podem avançar do primeiro para o último sem passar pelo nível intermediário. Ou seja, tem autores hoje em dia que não consideram o silábico, tá? Porque o silábico, que a gente fala, né, escreve uma letra para cada sílaba. Só que no pensamento da criança, ela percebe um som. Quando eu falo ba, eu tô abrindo a boca uma vez só. Ba, lá. Então ela vai botar o A e o A, né? O A e o L, o B e o A, enfim. Quando ela põe B e o A, não é ba, é ba, é o B, e o A é o lá. Porque ela só percebe um som. Então tem autores que cortaram o silábico. Então tem crianças que elas estão numa escrita aleatória e quando elas percebem que aquela escrita representa o som e elas conseguem perceber os sons, né, separar, o que eu falo de fazer esticadinha, separar os sons, ela passa direto da pré-silábica para a silábica alfabética. Então, vai depender muito da criança. Vai depender muito da criança. Então, e do estímulo que você fizer. Então, vamos pensar nessas etapas. Quando a criança está no nível pré-silábico, ela escreve de forma aleatória. Quando a criança está no nível silábico, ela coloca uma letra para cada emissão sonora. Então, uma letra para cada sílaba. Quando a criança está no silábico alfabético, na fase silábico alfabético, ela até entende a escrita, ela até já domina ela já entendeu sobre os sons, mas ela ainda omite, ela faz omissões, ela não escreve a palavra ainda corretamente, totalmente, cada som com a sua letra. E no alfabético, ela já entendeu essa convenção toda, ela já domina a escrita, ela já não omite mais letra, mas ela pode fazer trocas e pode ter erros ortográficos, ok? Só precisa dominar o ortográfico, tá? Ela pode até perceber que palavras diferentes devem ser escritas de maneiras diferentes, né? Mas muitas vezes, quando ela está no nível anterior, ela não percebe, não faz a ligação entre a quantidade de sons com a quantidade dos símbolos e muito menos consegue fazer inferência sobre os tipos de sons e de letras que ela vai usar, tá? Normalmente, a escrita do aluno, ela só é entendida por ele quando ele começa, tá? Quando ele está no nível mais anterior, só é entendida por ele, tá? E quando ele está naquela fase bem inicial, pode ser rabisco, pode ser desenho, pode ser letra aleatória, né? Às vezes ele não sabe ainda fazer, tá? Quando a gente trabalha com turmas heterogêneas, a gente tem que ficar atento a que fase que a criança está. Então, por isso que é tão importante você fazer o diagnóstico, você fazer a sondagem, tá? Lá no curso Alfabetização Rápida eu tenho um módulo só sobre sondagem, com material que você pode usar, e eu explico exatamente como fazer a sondagem. Mas no início, lá naquela
institucionalização da escola, né? Quando estava começando a organizar a escola, lá no século XIX, lá em 1800 e pouco, as salas de aula tinham crianças de vários níveis de idade. Então não era dividido por série. Você ia lá para o grupo escolar. E no grupo escolar tinha criança que sabia ler, tinha criança que não sabia, tava todo mundo. O grande desafio do professor era ensinar o mesmo conteúdo para alunos tão diferentes. Então, classes homogêneas por idade vieram depois. Então, no início da escola no Brasil, o professor era um só para todo mundo. Aí, depois, né, numa tentativa aí de resolver esse problema, surgiu no início do século XX, 1900 alguma coisa, a ideia da seriação, né, e de uma formação de classes mais homogêneas por idade, que aconteceu com a criação, né, dos grupos escolares mais da divisão por série. Eu falei de grupo escolar antes, não, mas era todo mundo agrupado. Nessa organização de grupo escolar dividido por série, o objetivo era conseguir implementar um ensino simultâneo, ou seja, não dá para individualizar mais nada. Senta todo mundo e manda o conteúdo, tá? Para ensinar todo mundo a mesma coisa, no mesmo lugar, no mesmo tempo, tá? E aí se precisou criar materiais padronizados, como os livros didáticos. Gente, isso tem 100 anos. Tem mais de 100 anos. Como a sociedade já evoluiu nesses 100 anos? Como as pessoas evoluíram nesses 100 anos? Como as crianças mudaram nesses 100 anos? O aluno que eu alfabetizava lá em 1988 não é o mesmo de agora. Completamente diferente. Eu não posso fazer do mesmo jeito. Eu não posso ter usar os mesmos recursos, eu não posso falar a mesma coisa. Tanto que uma vez eu fui alfabetizar com pato, fui lançar o P com o pato e eles acharam aquilo chatíssimo. Talvez nunca tivesse visto um pato na vida. E eu tive que catar lá o Pokémon e o Pikachu. Quando que eu ia falar de Pokémon em 1988? Nem tinha isso. Então, se as crianças evoluíram, se o mundo evoluiu, se as pessoas evoluíram, como que a escola está presa lá em 1920? Em 1900? E muito pior, lá atrás também. Então, se tinha a crença nessa época, lá atrás, de que havia possibilidade de um nivelamento entre os alunos. E aí eu vou perguntar assim, muito no fundo do coração para vocês. Tem nivelamento na sua turma, gente? Não tem. Quando eu comecei a trabalhar numa escola que era enorme e tinha prova para a criança chegar, tadinho, dava uma pena aquela prova. Era um pavilhão inteiro, 50 crianças na mesma sala, uma prova totalmente sem pé nem cabeça, que veio, sei lá, de outro país, só podia ser, que mandava a criança marcar onde estava o celeiro. O celeiro, numa cidade como o Rio de Janeiro, que não tem nem fazenda, né? Na cidade grande, não tem. Então, ele sabia o que era celeiro? Claro que não, ele marcava qualquer coisa. Se desse sorte, acertava. Então, entravam as crianças que tinham um nível melhor e era um pouquinho mais nivelado. Só que chegou uma hora que isso não funcionou mais, que entrou todo mundo. E aí não entrou todo mundo, chega na turma do primeiro ano, criança que sabe escrever o nome, criança que não sabe escrever o nome, criança que conhece letra, criança que nunca viu uma letra na vida, criança que pega no lápis, e criança que não pega no lápis, que não sabe nem para que serve. Tem de tudo. E naquela época se achava que dava para nivelar todo mundo. E não dá. Cada um tem seu tempo. Apesar, né, de ser um modelo simultâneo, né, que ainda vigora nas escolas, hoje a gente precisa entender que o progresso da escrita é diferente para cada criança. E a gente na alfabetização tem aquele lema que fala assim, a criança instalou. Às vezes demora para instalar. Por que demora para instalar? Por que não instala todo mundo do mesmo jeito? Hoje é a aula de instalar. Instalar é quando a criança entende, quando a ficha cai. Quando a criança entende o princípio alfabético. É isso. Então, um entende hoje, o outro entende amanhã, o outro entende no outro dia. Eu com meu filho, que não queria nada, não queria aprender a ler de jeito nenhum, eu quase louca. Eu falava, como é que na casa da alfabetizadora a criança não quer aprender a ler? E um dia eu brincando com ele, aí na brincadeira, lá no meio da brincadeira, ele falou assim, é isso, é assim, entendi. É isso. E eu podia fazer essa mesma brincadeira com uma outra criança, que podia não dar certo, né? Então, se as crianças não são iguais, se eu não sou a mesma pessoa que comecei a dar aula lá em 1988, que não sabia nada, que me deram um caderno com planejamento e falaram, as 2 primeiras semanas de aula estão aqui, você segue.
E eu falava, aham. E copiava o que as minhas amigas falavam porque eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali. Tava gostando, eu queria alfabetizar, mas eu não sabia que método era aquele, não sabia qual era o livro, não sabia qual era o método do livro, não sabia nada. Tive que estudar muito, comer muito feijão com arroz aí dos livros para poder aprender. Mas assim, se eu mudei, se vocês mudaram, como é que as crianças não mudaram? E como é que a escola quer continuar do mesmo jeito, gente? Não dá. Não dá. Por isso que a faculdade não ajuda ninguém, não ensina ninguém. Por quê? Porque a faculdade tem um modelo. E o modelo que vocês têm na sala de aula é outro. É outro. Enfim, o progresso da criança é diferente para cada uma. Porque não depende só das experiências que ela tem na escola ou do controle do currículo. Ah, isso aqui é o que vai ser dado para o primeiro ano. Ok. Mas aí vem a pandemia, que não foi dado nada. Você faz o quê? Apaga? Ah, não, o conteúdo do terceiro ano é esse. Eu tenho que dar o conteúdo do terceiro ano. E o conteúdo do primeiro que ele não teve? E o conteúdo do segundo que ele não teve? Você acha que você vai dar rapidinho assim? Não vai, gente. Não vai. Tem criança que conseguiu dar conta, tem outras que não conseguiram. Isso ficou nítido depois da pandemia. Então, esse pensamento novo, ele está fundamentado na teoria construtivista. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do rótulo da teoria construtivista, tá? A teoria construtivista, Emília Ferreira, Vygotsky, Piaget também está envolvido nisso. Então, não é qualquer pessoa. Tem evidências científicas. Vocês que falam tanto de evidências científicas, tudo tem evidências científicas. Metodologia tradicional, filosofia, né, mais conteudista, tem evidência científica. Construtivismo também tem. E tem seus pontos positivos, tá? Tem seus negativos, mas tem seus positivos. Só que ela era tão revolucionária que ela modificou as bases da educação com a divulgação dos trabalhos da Emília Ferreira. E pensa bem, gente, agora vamos mudar assim o entendimento de vocês. Todo mundo que faz uma coisa muito diferente fica estranho. Se o negócio é muito revolucionário, imagina lá, vamos lá no Elon Musk. O Elon Musk que tem foguete, construiu foguetes, tem o carro elétrico. Todo mundo achava que ele era um maluco. Hoje ele é o homem mais rico do mundo e ele quer mostrar para o mundo que os seres humanos eles podem ser interplanetários. Quanta coisa ele já fez? Ele era só um lunático há 10 anos atrás, um doido. Santos Dumont tentando fazer lá um aviãozinho. Doido. Doido. Era um cara maluco. Querendo que o homem voasse. Achando que ia construir máquina voadora. Tá aí, ó. Hoje em dia tem Boeing, tem jatos, tem tudo. Então, todas as pessoas que mudaram aquela ordem tradicional, enraizada da sociedade, foram chamados de lunáticos. O construtivismo também, porque ele mudou radicalmente o entendimento da educação. E muita gente não entendeu e muita gente deturpou aquilo. Eu me lembro que quando eu estava em sala de aula, foi em 90, 91, que a escola era tradicional, a gente tinha cartilha, caderno digitado, babebibobu, aquele negócio todo. E o diretor chegou e falou assim, agora não tem mais método. Agora vocês vão trabalhar com caderno de ditado, com caderno de desenho. Eu falava, como que eu ensino a criança a escrever com caderno de desenho, gente? Ou seja, era uma visão deturpada do construtivismo. Aí fui estudar, fui procurar, fui ver e falava assim, como? Se o negócio solto... Eu estudei, né? Fui aluna de escola montessoriana e falava, não tem nada mais solto do que o montessoriano, nada mais independente do que o montessoriano. E lá tinha método, tinha regra. Como é que o construtivismo não tem? Claro que tem. Você pode trabalhar qualquer método num olhar construtivista e você pode trabalhar com qualquer método num olhar tradicional. Enfim, os estudos da Emília Ferreira, ela criticava, né, a avaliação de prontidão dos alunos por meio de testes e por meio de uma concepção, digamos assim, idealizada de turmas homogêneas. Então, isso é que causou o furdunço no negócio. Porque as turmas eram classificadas como se fossem homogêneas, mesmo conteúdo para todo mundo. Aí vem a doida da Emília Ferreira e fala assim, não, gente, isso aí não dá certo não, porque não tem como classificar a turma homogênea. Pronto, lunática, doida. E aí, juntou com as teorias do Vygotsky, né, do Vygotsky, divulgadas nesse mesmo período no Brasil. E elas também mostravam a importância da aprendizagem com outras crianças, com adultos mais experientes para o desenvolvimento infantil, que é a questão do social, do aprender social. O Vygotsky, ele nunca falou de educação inclusiva, tá? O Vygotsky nunca falou de criança com deficiência, porque não era nem da época dele. Só que, hoje em dia,
A melhor filosofia que encaixa para crianças com deficiência é a teoria do Vygotsky. Sobre essa questão dos estímulos, da troca, da socialização. Para que a criança está incluída na sua sala de aula regular? Para socializar, gente. Para aprender com os outros. Para avançar, para evoluir com os outros. Vai ficar homogêneo? Claro que não. Aquela criancinha que tem síndrome de Down que está na sua sala, ele vai escrever uma redação como o seu aluninho do 3º ano, do 5º ano? Não. Mas ele vai estar lá, ele vai escrever uma palavra, ele vai escrever uma frase, ele vai avançar como ele pode, como ele consegue, como o outro. Eu tenho um aluno com síndrome de Down que ele faz show, ele canta. Aí outro dia alguém olhou e falou assim, mas ele sabe cantar. Eu falei, não interessa se ele não sabe cantar, mas ele pode. Ele tá lá, ele quer. E tá tudo bem. Quando a pessoa olhar para ele, vai ter um olhar inclusivo também. É isso que a gente espera de uma sociedade. Não é isso? Então, a gente tem que entender que a vantagem do trabalho em grupo e dessa troca com os alunos está no fato dele exigir um esforço conjunto dos alunos para concluir uma tarefa. Não é só eu estou concluindo, está todo mundo junto ali concluindo aquela tarefa. Então, quando o grupo precisa resolver uma atividade, os alunos pensam juntos. Pode ser até que um deles só copie a resposta do outro, mas de qualquer forma ele está participando do esforço do grupo de chegar a uma resposta. E a gente pensa, gente, hoje, a gente tem uma sociedade totalmente individualizada. Cada criança no seu celular, cada criança no seu mundinho, eles mal conversam com os pais. Se você não tiver uma escola que inclua essas crianças, que socialize essas crianças, imagina eles daqui a 20 anos no mercado de trabalho. Ah, não tô a fim de fazer isso não. Ah, não gosto de trabalhar com ele não. Ah, não quer. Vai ser um horror. Vai ser um horror. Se eles forem individualistas em casa e na escola. Quando eles forem para o mundo real, para o mundo do trabalho, não vai rolar isso não. Vão ser pessoas insuportáveis. Vão ser pessoas que não vão parar emprego nenhum.